Shalom Adonai. Eu quero pontuar aqui o assunto que está em ministração e que você vai poder acompanhar pelas redes sociais, no YouTube, sobre o texto que estão usando como base para o tema a dimensão dos sonhos. O texto básico é em Juízes, capítulo 7, 13 e 14. Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: a espada de Gideão, o israelita, filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele do nosso povo e todo o nosso exército. E três coisas eu quero pontuar aqui sobre a dimensão do sonho, ou seja, aquilo que nos impede de interpretar um sonho. Eu não quero espiritualizar aqui, dizer que para você interpretar um sonho somente você precisa orar, jejuar, tudo isso é necessário não para interpretar o sonho, para a manutenção da nossa vida espiritual. Se tratando da interpretação do sonho, partindo de um pressuposto, dentro de um conceito, de uma teoria de Freud afirma que os sonhos são atividades dos processos mentais, chamado a galexia, ou seja, as atividades que o cérebro reúne, E quando eu falo atividade, estou falando de toda a ocorrência do passado, do presente, das nossas preocupações, dos nossos desejos. Então, essas atividades reunidas, elas são processadas pela mente, que se manifesta em sonhos enquanto dormimos, em visões e revelações. Porém, não podemos ignorar essa teoria, que são atividades de universidades e faculdades que lecionam sobre o assunto na área da psicologia. Porém, nós também não podemos ignorar como cristão que os sonhos não são somente atividades de processos mentais. Há sonhos também da parte de Deus. E este sonho que essas duas pessoas que pertenciam ao grupo que estavam se preparando contra um combate contra Israel, não foram sonhos somente de processos mentais, mas passaram pelos processos mentais, Você vai observar no capítulo 13, no versículo 13 e 14 do capítulo 7 de Juízes, que estes homens estão fazendo uso dos processos mentais para identificar que havia naquele momento, no momento do sono desses homens, uma revelação que veio da parte de Deus. Então, uma das coisas que nos impede de interpretar o sonho é a forma como lidamos com esta revelação, estas visões durante o nosso sono, porque usamos somente os processos mentais. E se vamos usar os processos mentais, temos que entender que precisamos usar de forma também correta. O processo mental, ele vai identificar algo partindo do princípio que nós chamamos de dados. Preste atenção nisso. E o que é dados? Dados é um código desorganizado. É uma informação, mas uma informação desorganizada. Você é indecifrável.
é como se colocar vários números, né? E alguém dizer para você, dar o resultado desta numeração espalhada. Para que se tenha um resultado, é preciso reunir esses números, colocar na sua ordem, então aplicar esses números dentro de uma equação da matemática, claro, e aí então se obtém um resultado. Então o que nos impede já de interpretar o sonho são os dados, porque perceba que esses dois homens, eles recebem uma resposta de Deus, interessada a Gideão, que estava ali para entender se teria a aprovação de Deus para ir ao confronto contra os midianitas, os amalequitas e todos do Oriente. Ele estava ali para isso. E esses dois homens recebem durante o seu sono uma revelação que tem a ver com um pão de torrada. Ou seja, esta é uma imagem, esta é uma figura. Então, o sonho, da parte de Deus, ele pode se manifestar com várias imagens. Nabucodonosor sonhou com uma árvore que representava ele mesmo. Faraó teve um sonho que estava relacionado a um futuro que ameaçava a economia do Egito. Ele teve durante seu sono visões com vacas magras, vacas gordas, 7 espigas de milhos magras e 7 espigas gordas, enfim, são imagens, né? E isto passa pelo processo mental. Então isso atrapalha demais a nossa interpretação. Então é preciso que os dados sejam tratados, as informações do sonho sejam levadas para o processo da informação. Na informação de dados, já temos então um código organizado, já temos uma mensagem concluída, já emitida na sua clareza. Então já começamos a entender que a torrada que este homem sonhou, ele representava a nação israelita, que no sentimento dos amalequitas tratavam Israel com desprezo, e que naquele momento Israel estava impotente contra as hostes que estava reunida contra Israel. Então Deus representou este sentimento dos amalequitas em forma de torrada. Mas perceba que há uma narração quando ele diz que a torrada foi transtornada do céu para a terra, ou seja, ela foi lançada. E quando essa torrada foi lançada, ela trouxe uma destruição total do acampamento dos amalequitas e dos midianitas e todos do Oriente. Então note que há uma narração. Então começamos a entender que os dados agora desorganizados se tornaram organizados, ou seja, informação de dados se torna organizado. Mas ainda falta uma coisa, falta o terceiro processo para se interpretar o sonho, que é o conhecimento. Dado, informação e conhecimento. Assim que o narrador termina de contar o seu sonho, o outro companheiro, ele tem então agora uma clara visão que Deus estava tratando, Deus estava entregando os inimigos de Israel em suas mãos. Note que o outro companheiro, de forma imediata, diz: eu compreendi o sonho. O que é isto? É conhecimento. E quando eu falo conhecimento, eu estou aqui querendo dizer que no conhecimento se identifica o destinatário, se identifica com quem é o sonho e para quem é o sonho. Se não fizermos uso desse processo mental de forma adequada, nós vamos ter muita dificuldade para interpretar os nossos sonhos. Então, quando esse sonho ele teve a sua interpretação não por Gideão e nem pelo servo de Gideão, a interpretação veio
dos próprios inimigos de Israel, né? Foi pontuado em uma dessas, na primeira ministração, que temos dificuldades na interpretação do sonho, quando na verdade os próprios irmãos de José interpretaram o sonho que José teve. Nem o próprio com quem Deus estava tratando entendeu, mas seus irmãos entenderam, né? Tivemos a interpretação do sonho pelos próprios inimigos de Israel. Então, quando você sonhar, primeiro, não despreze o seu sonho. Ele pode ser sim apenas um processo das suas atividades mentais, uma preocupação, um desejo que está no seu coração. Sim, isso pode se transformar em visão, em sonhos, em revelação enquanto você dorme. Mas não despreze, porque também pode ser um sonho da parte de Deus. E quando o sonho é da parte de Deus, ele é para você, ele é com você. Quando o sonho é da parte de Deus, ele quer lhe informar, ele quer que você tome ciência, ele quer que você saiba de algo. E a terceira intenção de Deus visitar você durante o sono é lhe trazer uma informação do que você precisa fazer. Então note que Gideão, assim que de forma atenta ouve o sonho e ouve a sua interpretação, assim que Gideão atentamente ouve a narração e tem a interpretação do sonho, Gideão então sabe o que deve fazer. Então 3 coisas aconteceram para que o sonho fosse interpretado: dados, informação de dados e conhecimento, e uma virtude que fez com que o sonho fosse interpretado na sua totalidade e desse a Gideão uma estratégia de guerra. Ele soube ouvir. Um grande problema nosso é que não sabemos ouvir, somos precipitados, falamos mais e ouvimos muito pouco. Nós precisamos ser tardio para falar, né? E pronto para ouvir. Isso nos ajudará extremamente a compreender e a valorizar essas informações tão importantes para a nossa vida. Quando Deus dá um sonho, Ele não está falando do que passou, Ele está falando de algo que está para acontecer, Ele está falando de algo que precisamos para que as nossas estratégias ela nos leve a uma atividade do fim, a uma conclusão de etapa, né, nos leve à conquista que desejamos. E para isso nós temos que fazer uso devidamente do nosso processo mental, e o nosso processo mental, na dependência de Deus, na condição de servo da mente de Cristo, nos ajudará a compreender os sonhos que todo dia ou quase sempre estamos tendo. Deus abençoe. Shalom Adonai.